Bom, irmãos, nosso tema hoje à noite é vida de servidão. Com certeza não é um tema muito atraente, não é um tema muito, que geraria muito ibope aí no mundo de hoje, porque não é isso que o mundo quer pregar para nós, não é isso que o mundo quer passar para nós. O que o mundo tem dito? O mundo tem dito, olha, você é livre. O mundo tem dito, você pode, é só você correr atrás que você consegue todos os seus sonhos, o seu tempo quem faz é você. É isso que o mundo tem falado para a gente, porque isso é uma mensagem muito mais agradável de se ouvir do que falar, olha, você vai ter que obedecer, ou João ou José, você vai ter que obedecer. O seu tempo não é você quem faz, você não é livre e você tem que seguir de acordo com certos padrões do sistema que já está determinado antes mesmo de você nascer. Não é uma mensagem chata, é uma mensagem chata de se falar, É uma mensagem chata de se ouvir. Mas o mundo não tudo é você, você e você, igual comercial de banco. Comercial de banco, seu tempo é maravilhoso, aí você está numa praia, em vez de entrar na praia, você está lá no notebook ou no celular pagando conta. Mais com o banco, porque o tempo é você quem faz. O tempo, você é o mais importante para nós, você é tudo para a gente, só que os juros do cheque especial é 250% ao ano, e os juros do cartão de crédito 400% ao ano, tá? Mas você é o mais importante, você é tudo para nós. E assim como tudo, é assim, você pode tudo contra todos, desde que, você siga algumas regrinhas, porque servir a si mesmo traz a liberdade, é isso que o mundo fala, e na verdade a gente está preso no consumismo. Você pode escolher o seu estilo, então prove utilizando as nossas marcas, então servir a si mesmo traz estilo, a la Nike, deixa eu ver se eu consigo enxergar mais algum, meus óculos estão precisando trocar, mas tem várias marcas ali, então você faz o seu estilo, mas está algemado nos padrões do mundo. Prova que você faz o seu estilo usando os meus produtos, tá? O seu tempo é você quem faz, desde que você gaste o seu tempo em festas, para provar que você é livre e para buscar uma felicidade que você nunca vai alcançar desse jeito, ou para gastar o seu tempo todo deitado assistindo televisão, ou vendo filme, ou vendo série, agora está na moda baixar séries na internet, para assistir, ou então procurando uma perfeição física, seja em academia, seja com roupas de marca, e por aí vai. Então você é livre, mas por favor gaste o seu tempo dessa forma. É assim que o mundo age, nos enganando. E aí, para a gente conseguir fazer tudo isso, tem que ter, se quisesse conseguir fazer tudo isso, ter essa liberdade que o mundo quer que nós tenhamos, só com muita grana, só desse jeito. E na verdade, nunca conseguimos chegar igual esse senhor que está em cima. Nós sempre somos ali o pessoal ali embaixo carregando, um peso gigantesco de um sistema falho, corrupto, que está nas nossas costas. E assim vai. Vamos ver no texto, o nosso texto-chave de hoje, em Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30. Vou ler de acordo com a versão NVI. Mateus 25, esses são os textos que nós vamos ter no início, que eu vou deixar aí. Como o primeiro era muito grande, eu não coloquei no slide. Bom, que nós treinamos para manusear as nossas Bíblias, as nossas espadas. Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30. Vou ler. E também será, ele está falando do reino do céu, e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2.
Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: Senhor, o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele, entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. A quem não tem, até o que lhe tem será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Irmãos, essa parábola ela foi contada pelo Senhor Jesus Cristo, né, falando que um homem saiu de viagem, então, como nós vimos, e distribuiu esses talentos aí, mais para uns e menos para outros. Mas até esse menos aí, 1 talento, gente, 1 talento significa 34 quilos de ouro. Na moeda de hoje, 1 talento seria 4.385.000 reais. Isso é 1 talento. Então a gente às vezes dá uma passada rápida de olho e fala: nossa, o outro recebeu 5, aquele cara recebeu só 1. Mas esse só 1 talento é muita coisa. Pode não ser muito, 4.385.000, pode não ser muita coisa, perto de 20 milhões e etc, etc, que seria o que o outro recebeu, 5 vezes mais. Mas mesmo assim, 1 talento é muita coisa. E esses talentos foram colocados nas mãos desses homens, não para que eles enterrassem, ou não para que eles usassem de qualquer jeito, porque isso seria cobrado deles quando o dono voltasse. E aí? E eu com isso, e você com isso, o que você tem a ver com isso? Alguém aí tem 34 quilos de ouro no bolso? Eu acredito que não, esse é até difícil de andar. A gente vê nos filmes, os caras pegam uma barra de ouro assim, uma facilidade, sai correndo, pesa pra caramba. Mas então, de forma resumida, esses talentos são todos os bens, todo o tempo, toda a saúde, todos os nossos conhecimentos, habilidades e principalmente o sopro da vida que Deus nos deu. Tudo isso Deus nos deu não para usarmos de qualquer jeito, mas foi para a honra e glória dele. E o que a gente tem feito com os nossos talentos? O que a gente tem feito com tudo isso que recebeu? E esse não é um discurso fácil de engolir, que, poxa vida, eu recebi isso então para eu poder servir a Deus. Esse com certeza não é um discurso muito bom, mas que o homem nasceu para servir, mas existe, isso é uma verdade bíblica. E eu gostaria de mostrar, em um dos vários versículos, eu gostaria de mostrar em Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Essa eu vou ler na versão Almeida revisada. Vou ler. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Aqui está falando de Jesus Cristo. Gente, notem que Cristo, para vir ao mundo, ele não se fez homem, e aí, como homem, ele se fez servo. Ele primeiro teve que se fazer servo, para depois se fazer homem. A ordem
aqui ela é importante, assim como toda a forma com que a palavra de Deus ela foi escrita. Então, para que ele pudesse ser homem, ele teve que assumir o papel de servo. Gente, nós somos feitos para servir, nós não conseguimos fazer outra coisa. Ou nós vamos servir a Deus, ou nós vamos servir a nós mesmos, ao nosso ego, as coisas que nós criamos. É isso que vai acontecer conosco. Né? E aí, por conta disso, eu quero apresentar o nosso primeiro ponto de reflexão de hoje. Você pode escolher a quem você vai servir. Você pode escolher, você não é obrigado. Você não nasceu programado para ter que servir a isso ou aquilo. Você nasceu preparado para servir a Deus. Mas você tem escolha, você pode escolher quem você vai servir. Né? Com certeza, isso não é algo muito comum de se ouvir na televisão, muito comum de se ouvir na mídia, porque o pensamento de submissão, ele não é agradável a um primeiro pensar, né, a primeira atenção que a gente dá, mesmo que isso, na verdade, já seja muito comum nas nossas vidas. Porque todo mundo, gente, deve submissão, explicação e satisfação a alguém. Não interessa o quão importante essa pessoa seja no mundo. O presidente dos Estados Unidos, ele deve satisfação, ele deve explicação e ele deve submissão. Principalmente a mulher dele. Entre outras coisas, tá? Então, todo mundo deve alguma coisa a alguém. Um pai de família, ele deve satisfação, ele deve serviço ao chefe do trabalho dele e à família dele. E até um político corrupto, ele deve satisfação para os comparsas dele. Então, bem ou mal, você sempre vai estar submisso, sempre vai dever explicações, sempre vai dever satisfações. Nós somos servos porque nascemos servos e então nós vamos morrer servos. Mas pela graça do Evangelho de Jesus Cristo, nós temos a liberdade de escolher. E existem basicamente então as duas opções, como eu falei. Uma é servir a Deus, outra é servir a nós mesmos. E a nós mesmos, eu quero dizer, as riquezas desse mundo, todas as coisas que criamos, deuses e divindades que nós criamos para facilitar aí uma crença mais pagã, ou para facilitar algo porque eu acho que Deus lá em cima está longe demais, eu quero ter alguma coisa que eu olhe mais de perto. Tudo isso para satisfazer o nosso ego. Eu quero botar Deus numa caixinha e eu crio uma outra divindade. Eu quero adorar Deus do meu jeito, não do jeito dele, eu crio uma divindade e faço. Então até outros deuses, no fim, estamos adorando a nós mesmos, ao que nós queremos. Né? E vamos ver então sobre essa questão da escolha, o que a Bíblia fala em Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus capítulo 6, versículo 24. Eu vou ler. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Eu li aqui na versão Almeida revisada, porque na NVI ela fala de dinheiro, mas não é só dinheiro, é riquezas. E riquezas não é só dinheiro, é aquilo que você dá valor. Né, há 3, 4 mil, 5 mil anos atrás, não sei, na época que não existia ainda os metais preciosos, já existia riqueza. A riqueza era outra, não era dinheiro. Né? Tem pessoas, há um tempo atrás, eu vi um russo, um matemático, que conseguiu responder um teorema lá, que há muito tempo isso estava sendo batalhado para ser respondido. Ele ganhou uma quantia de $1,5 milhão de dólares, porque ele respondeu, e ele rejeitou, porque ele não queria. E a vizinha estava entrando na justiça para obrigar ele a receber, porque ela que ia levar comida no apartamento dele, e o apartamento do cara era terrível, cheio de barata, todo sujo, o cara não tinha nada, não tinha onde dormir, dormia no chão. E ela estava entrando na justiça então para obrigar ele a receber o dinheiro, porque ela falava, não dá para ele viver daquele jeito. Então ele dava valor a outra coisa, que não dinheiro. Então, às vezes, né, nem todo mundo pode ser tão apegado. Então é as riquezas, o que você dá valor.
Então, ou você serve a isso, ou você serve a você, né? Ou então você pode servir a Deus. E aí, em torno dessas coisas do mundo, em torno dessas riquezas, são criadas verdadeiras religiões, né? Tem gente que vai muito atrás de artista, por exemplo. Estava olhando, fazendo uma pesquisa, os perfis de Facebook, Twitter e Instagram de celebridades, tem alguns que têm 50 milhões de seguidores. Milhões. Tem fotos desses caras que tem 2 milhões de curtidas, 5 milhões de curtidas. No Brasil, Neymar, Kaká, Ronaldinho Gaúcho e Davi Luiz estão nos 4 primeiros lugares. E aí tem uma galera aí que, sabe, não faz nada antes de... Não corta o cabelo antes de ver como é que o Neymar corta, né? O cara vai deixando crescer. Ah, Neymar mudou o cabelo. Vai lá, pá, corta igual. Ah, o Davi Luiz está usando camiseta tal. Visto igual. Ah, o cara postou tal piada. Vou copiar e vou compartilhar. Tudo isso para que ele possa chamar a atenção no meio dos outros, porque todo mundo está identificando, então, essa característica nele, igual a do Neymar, igual a do Davi Luiz, igual de fulano e cicrano, e assim vai. Né? Isso realmente vira um ídolo na vida da pessoa. A pessoa realmente ela vive em função disso. Né? E você tem, então, essa escolha. Você quer servir o seu ego, você quer servir essas coisas, ou você quer servir a Deus? Né? Um grande problema de escolher servir essas coisas, um grande problema de escolher servir a si mesmo, é que você vai estar fadado a tentar encher um saco vazio. Um saco vazio não, um saco rasgado, né? Um saco furado, um saco sem fundo. Porque vamos ver o que está escrito em Provérbios, capítulo 27, versículo 20. Provérbios, capítulo 27, versículo 20. Provérbios ainda de Salomão. Só deixa de ser de Salomão lá no finalzinho. Beleza, eu vou ler para os irmãos. O Sheol e a destruição são insaciáveis, como são insaciáveis os olhos do homem. Então, nossos olhos, eles não têm fim. Se você queria isso aqui hoje, você conseguiu hoje, você comprou pela internet. Antes de chegar, você já está olhando outra coisa. Nem chegou ainda que você tinha comprado. Já está olhando outra coisa. Gente, isso é comum, isso é natural. Eu mesmo comprei 2 roupas esses dias pela internet. Aí eu comprei uma, ela ficou presa lá na Polícia Federal. Nem sei o que vai acontecer. Aí antes de eu ficar sabendo que ela ia ser presa, eu já tinha comprado outra também, que também está perdida por aí. Não sei se vai chegar. E isso é assim, é normal, é natural. Nós temos que lutar contra esse tipo de coisa. Não podemos deixar que esse tipo de coisa nos domine, né? Porque senão a gente fica tentando encher um saco vazio. Procurar servir a si mesmo é uma tarefa árdua sem fim. Nunca vai deixar ninguém satisfeito. Se não fosse assim, a gente não ia ver agora políticos que já são riquíssimos botando tudo a perder para ganhar mais. O cara já tem fortunas que ele não conseguiria gastar nessa vida. E ele bota tudo a perder, vai preso porque queria ganhar mais. Para quê? Se os nossos olhos se fartassem, nós não íamos ter casamentos sendo destruídos porque as pessoas casadas estão buscando relacionamento com outras, né? Nós não íamos ter também diabéticos e hipertensos comendo açúcar escondido ou sal escondido, sabendo que não pode, né? O cara não pode viver sem sal e sem açúcar, já está perdido, vai e come. Gente, essa questão da diabetes é seríssimo. Às vezes eu brinco muito aqui na frente sobre isso, mas você vê pessoas morrendo de forma lamentável. Claro, toda morte é lamentável, mas você vê as pessoas se matando, se envenenando com açúcar, tá? Perde um pedaço do corpo hoje, perde um pedaço do corpo. Aí chega pro médico: você comeu açúcar? Não. Você comeu bolo? Não. Cara, e esse exame de sangue? Não é meu. E assim vai, né? Tudo isso é porque a pessoa ela precisa satisfazer aquela necessidade dela.
e é impossível satisfazer a carne. Tá? E, gente, outro motivo para servir a Deus é que Deus é que deu esses talentos para a gente. Né? Ele teve essa preocupação de, puxa, vou dar essas habilidades para ele, vou dar um sopro da vida, vou dar a saúde, vou dar a capacidade dele fazer isso ou aquilo. E aí a gente vai desperdiçar isso com outra coisa, algo que é tão valioso. Nós vimos que depois isso será cobrado. Depois eu falar, o que você fez com os talentos que você ganhou? Aí você vai falar, eu gastei meu tempo e minhas energias acompanhando o Neymar para ver o corte de cabelo dele. Ou eu estava esperando a musa do fitness dar boa noite no Instagram para eu ir lá curtir a foto. Eu estava lendo, até a mídia está morrendo, porque olha esse tipo da notícia que sai no jornal. O tanto de gente que não faz nada, fica esperando, a pessoa está num restaurante, está fazendo alguma coisa com a família, esses artistas vão dar boa noite, ele para tudo naquela hora provável do boa noite, para ficar esperando sair a foto para depois ele curtir aquilo ali. Tem muita gente, não é brincadeira, triste, que vive em função disso. Tá? E aí é isso que você vai responder quando o Senhor perguntar, o que você fez, meu amigo, com os talentos que eu te emprestei, com os talentos que você cuidou para mim? Né? Ou então eu gastei tudo para ir a festas, ou comprar roupas que eu não precisava, ou fazer coisas que eu não precisava. Por isso eu sugiro a você, sirva a Deus. Jesus morreu na cruz, né, para que você fosse salvo de uma eternidade sem Deus, para que eu fosse salvo de uma eternidade sem Deus. Jesus não morreu na cruz pelo mundo, não. Jesus não morreu na cruz por mim. Foi um sacrifício pessoal para cada um de vocês, para cada um de nós. Tá? Não foi assim, não, pelo mundo. Se fosse só você, ele ainda ia ter que vir aqui e morrer. E aí é mais do que motivo para que então nós sirvamos a Ele. E a proposta de servidão a Deus é diferente de servir um Senhor cruel, insaciável, como é o nosso ego, tá? Que nos afoga em dívidas, em mentiras e todo tipo de coisa para que possamos tentar nos satisfazer numa corrida infinita. Mas servir a Deus é uma proposta de servir a um Pai que nos ama. Vamos ver o que está escrito em Efésios, capítulo 1, versículos 5 e 7. Efésios, capítulo 1, versículo 5 a 7, não 5 e 7. Efésios, capítulo 1, versículos 5 a 7. Eu vou ler. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da tua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Por isso, gente, escolha servir a Deus, porque servir a qualquer outra coisa não vai dar certo. Não é o caminho, não vai dar certo. E quando você escolher servir a Deus, saiba que o nosso último tópico, né, servir a Deus nos traz liberdade da escravidão que a gente tem, dessa vida servil sem fim, tá? Dessa vida de correr atrás de algo que nunca vai se encher. Mas se a gente escolhe servir a Deus, gente, saibam o seguinte: Deus quer que nós servamos direito. Ele é Deus, Ele não aceita qualquer coisa. Muitas pessoas pensam que servir a Deus, por exemplo, é vir na igreja, né? E nem precisa ser sempre. Natal, Ano Novo está chegando, Natal está chegando, né? O pessoal começa a preocupar mais. E aí, tranquilo, né? Eu estou vindo aqui, bati o ponto, moleza. Tinha que ter até um livro para assinar nas igrejas, para poder mostrar para Deus depois. Tal dia eu compareci, né? Quero o meu aí, deixa meu lugar separado. Né? E aí as pessoas acham que estar presente aqui, estar presente nos encontros, nos retiros, nos almoços em conjuntos, é um baita trabalhão para Deus. Eu trabalhei para Deus, fui no retiro, cara. Eu fui no Natal na igreja, no Novo na igreja, estive num almoço em conjunto e num retiro, ó. Trabalhei pra caramba para Deus. Sabe, mas não é bem assim. Hoje em dia existe tão pouca adoração e servidão verdadeira, porque as pessoas conhecem tão pouco realmente sobre Deus e sobre o que a palavra dele diz.
Deus, Ele é soberano e Ele exige o melhor para nós, né? Aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador e aí foram aceitos como filhos por meio da adoção, deixaram de se tornar criaturas e passaram a ser filhos de Deus. Mas então, Deus é Pai. E Pai merece o quê? Respeito. Pelo menos era assim que deveria ser tratado. Se o Brasil tem os problemas que tem em relação à educação, etc., isso é detalhe, mas como Pai, não é só um relacionamento de amor que a gente tem que ter com Deus, e a gente tem esse relacionamento de amor. Deus nos ama, Ele cuida de nós, mas Ele também merece o respeito devido. Não é no sentido só de pai, de passar a cabeça, não, mão na cabeça, muito pelo contrário. Eu vou ler um trecho em Malaquias, capítulo 1, versículos 6 a 9, mostra um período em que os judeus estavam tendo um grande problema quanto a isso. Eles estavam querendo servir a Deus de qualquer jeito. Eu vou ler para os irmãos, não precisam abrir. O filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. Se vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? A dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como ofertas, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar a Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. Então, os judeus começaram a fazer tudo isso, mais ou menos o que a gente está tratando aqui agora, porém, claro, relacionado à época deles. O serviço a Deus começou a ser de qualquer jeito e, em muitos casos, inexistente. O sacrifício para Deus, assim, coisas que oferecemos para Deus, o nosso tempo e assim por diante, tem que ser o melhor que eu posso. Tem que ser as primícias. Mas o que a gente faz? É a sobra. Quando faz? Isso é um problema da humanidade em geral, e a gente vê que não é coisa nova. Os judeus lá há 2000, isso aqui foi mais ou menos 400 antes de Cristo. Então, há 2.400 anos atrás, os judeus já estavam passando por isso, e já passavam por isso antes desse texto de Malaquias. Então, Deus, a gente tem que servir a Deus, mas Deus não aceita as coisas de qualquer jeito. Será que nós temos utilizado nossos talentos, da forma que deveríamos? Será que à nossa volta, na nossa família, na nossa comunidade, na nossa igreja, não há nada que deveria estar sendo feito, está sendo deixado de lado, ou está sendo deixado para os outros? Ou então, será que não tem nada aqui que está sendo feito de qualquer jeito, que nós não precisamos corrigir? Ou aqui, ou na nossa família, ou na nossa comunidade, porque a Bíblia fala que tudo que nós formos fazer, façamos para a honra e glória de Deus. Então não é nem só serviço aqui dentro, não, serviço aí fora também. Temos que honrar a Deus com tudo que nós vamos fazer. O que até é um problema, que muita coisa que a gente faz às vezes não existe jeito de classificar como talvez ser para a honra e glória de Deus. Então é mais um motivo para a gente tentar viver na santidade o máximo possível. Servir e adorar a Deus é algo tão sério a ponto de que se não for para a gente fazer direito, é melhor que não façamos. E é o que Deus fala em Malaquias capítulo 1, aqui a palavra de Deus, Malaquias capítulo 1, versículo 10. Ele fala, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam fogo no meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos exércitos, não aceitarei as suas ofertas. Gente, isso é sério. Como é que a gente faria se fosse para dar um presente para o nosso pai, ou então para o presidente aí de um Brasil que não é corrupto? Imaginem um Brasil perfeito, imaginem um país perfeito talvez, e aí você tem que se apresentar então, na presença do seu pai, na presença desse presidente,
né, das pessoas importantes, como você faria? Se você tivesse que fazer um serviço para ele, como você faria? Então, muito mais para Deus. Muito mais para Deus. Né? Então, nós não somos úteis só vindo nos cultos, só vindo em almoços em conjunto, só indo em retiros, ouvindo pregações pela internet. Não que isso seja ruim, muito pelo contrário. Porque isso nos alimenta, nos fortalece. Eu estou sendo alimentado pela palavra de Deus, estou sendo fortificado. Mas aqui o nosso assunto hoje não é a relação Deus-homem, mas sim homem-Deus. Porque, gente, Deus ele não precisa de você, Ele não precisa de mim. Se nós não aceitarmos Ele continua sendo Deus onipotente, onipresente lá. Mas Ele, na imensa, maravilhosa glória dEle, Ele permite que trabalhemos na obra. Ele permite que ajudemos a espalhar a palavra de Deus. Né? Então Ele não precisa disso, mas Ele permite que nós ajudemos. E aí, eu pergunto, quantas pessoas será que ouviram a palavra de Deus por nossa causa ou com nossa ajuda no ano passado? Né? Ou então, quantos foram ajudados ou consolados por mim, por nós, ou com a nossa ajuda no ano que passou, em 2015, que já está quase no fim, terça-feira já é dezembro? Né? Existe ainda irmãos que apoiam obras, irmãos que se apoiam em obras da igreja. A igreja vai fazer missões e aí fala, olha, eu faço missões. Não, mas você, na igreja que eu vou lá, ela está ajudando. Não sabe nem o nome do cara que a igreja ajuda, não sabe com quanto, não sabe como, o que faz, não. Eu faço missões, a igreja que eu frequento lá, vou 3 vezes por ano, ela vai. Eu já dei uma oferta uma vez naquela igreja. Eu dei uma oferta lá, não foi uma oferta, caiu um dinheiro da minha carteira, eu estava passando em frente, mas provavelmente entrou dentro e esse dinheiro deve ter ido para missões. Se não foi, poderia ter ido, a culpa não é minha, não é do ministro lá. Opa. E é assim, né? O cara não sabe nada da igreja, às vezes ele até recolhe o dízimo dele regularmente, mas o dízimo é algo para manutenção da igreja. A igreja conseguiu se administrar bem para mandar isso para fora, beleza, mas o cara não tem nada a ver com isso. Ele não faz missões, ele está ajudando na manutenção do reino. Né? E a gente tem que fazer sempre o máximo possível, né? Não é só pagar. Muita gente acha assim, não, eu vou dar o dízimo porque eu pago para os outros trabalhar para mim. Não. São duas, até um outro momento vai haver uma pregação mais focada para dízimo e oferta, né? Mas são duas necessidades diferentes que uma não substitui a outra. É o serviço e o dízimo. São bíblicos e necessários. Porque, para começar, se você não for fazer para Deus, você vai fazer para você. Tá? Né? Isso a gente já deixou claro aqui. Não existe isso de, não, vou guardar para mim. Não tem. Né? Então, gente, e outro motivo que a gente deveria fazer o máximo possível para servir a Deus é o que está escrito em 1 Coríntios 7, 22. Eu vou ler, não precisam abrir se não quiserem. 1 Coríntios 7, 22. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhante àquele que era livre, como foi chamado, é escravo de Cristo. Gente, um escravo, ele não faz a vontade própria. É isso que esse texto aqui quer dizer para a gente. Ele faz a vontade do seu Senhor e ele também não tem tempo para dar ouvido para a preguiça, porque ele tem que servir ao Senhor dele. E é assim que deveríamos agir com as coisas de Deus. Se nós não estamos conseguindo fazer dessa forma, se está errado, a gente tem que melhorar, mas não fique para baixo pensando, puxa vida, então não vou. Gente, não é um problema só seu ou só meu, é um problema que assola a esmagadora maioria dos cristãos em geral. É algo com que nós temos que lutar diariamente, porque se você está em pé hoje, se você não cuidar, você cai amanhã. E é assim que funciona. Né? Mas muitos falam, não, eu não vou não, só se rolar um carguinho. Se rolar um cargo, diretor, ministro, né, do ministério, talvez eu até ajudo, mas não pode ter muito serviço não. Se tiver serviço ruim, eu não vou, não quero. Né? Aí muitas vezes as pessoas ajudam só um pouco na igreja, tocam um violão aqui ou ali. Graças a Deus isso não é o nosso problema, mas é algo que está virando, pelo menos eu nunca vi aqui,
mas é algo que está virando moda no mundo aí fora, é o título de Levíticos. O cara toca um violão mais ou menos, tipo eu, não sei se alguém já me viu tocando violão, mas é só assim. Mas aí a pessoa, né, nem, às vezes faz igual eu, nem toca, só põe o instrumento de um lado para o outro e fala, não, sou levita. Sou levita. Gente, levita, ou então a pessoa ajuda no culto ou faz uma pregação esporádica, fala, sou levita. Gente, levita, o trabalho desses caras era terrível. Ninguém que não fosse ser chamado realmente por Deus ia querer fazer um trabalho desse. Era muito pesado. Esse negócio de tocar harpa, tocar flauta, cantar, ler a palavra para a comunidade de Israel, isso era esporádico. Era em festas, era na virada do ano, essas coisas. O trabalho desses caras diariamente se resumia em abater e sacrificar animais. Era 90%, mais do que 90% do trabalho desses caras. E aí depois que fizesse o sacrifício desses animais, ia ter que sair fora do acampamento, ou sair fora da comunidade, para poder desfazer do refúgio do sacrifício, que são as partes que não são aproveitadas do sacrifício. E isso é todo dia, e não é só uma vez no dia não. Então, tirando o sábado, que era o dia do descanso, era sempre, todo dia. Todo dia. Já pensou? Você ter que abater não sei lá quantos carneiros, coitado dos carneiros. Né? Eu mesmo sou um cara que... Eu como carne, não sou vegetariano, mas se eu estou com a galinha aqui e falo, bicho, você só vai comer se você matar, eu acho que eu morro de fome junto com a galinha. Eu não tenho coragem. Né? Não fui criado assim. E já pensou? Esse era o trabalho do cara. Então, era um serviço. Você acha que um levita ia gostar de... Você acha que Samuel, né, um grande profeta lá, fazia sacrifício? Você acha que ele gostava disso? Gente, era um serviço necessário. Ele fazia pelo amor à obra, não pelo amor ao ato, a esse serviço em si. Tá? Aí as pessoas falam, né, porque a Bíblia fala, em João 4,23, a Bíblia fala que Deus quer adoradores em espírito e em verdade. E aí em 2 Coríntios 9,7, fala que Deus ama quem dá com alegria. Aí o irmão fala, olha, então eu não vou fazer porque eu não estou me sentindo bem nesse trabalho. Não é para mim. Eu não quero, eu estou ocupado, eu tenho coisa para fazer, eu tenho trabalho, eu tenho faculdade, eu tenho... Não vai, porque se eu for triste, não adianta. Né? Eu não vou estar gostando de servir. Gente, alguém gosta de consertar telhado meio-dia? Alguém gosta de lavar banheiro? Alguém gosta de limpar fossa? Né? Pessoa que faz isso, o cara é masoquista. Se o cara gosta disso. Né? Você acha que Paulo gostava de ir preso? Não, eu vou preso, oba, o serviço que eu mais gosto para Deus é ir preso. Gente, Paulo ele ia preso e fala que ele tinha alegria, porque ele sabia que aquilo era necessário para a obra de Deus. Ele tinha amor, na obra de Deus, era na palavra, não era em ir preso não. Se Paulo tivesse amor em ir preso, ele tinha problema, ele tinha que ir para um sanatório, acho que não tinha na época. Né? Eles deixavam os doidos juntos. As mesmas coisas, gente, são com os vários trabalhos que nós temos na obra de Deus em geral. Falar, aquilo eu não vou fazer porque eu não gosto. Aquilo eu não vou fazer porque não gosto ali, não, aí eu ia estar pecando, porque não estou fazendo em espírito e em verdade. Gente, não é espírito e verdade, é o amor à obra, é o fim, o que é o necessário. Tá? É esse que é o importante, não é o ato em si. Tá? E o amor e a alegria necessários para executar essas tarefas são focados na obra de Cristo. Então, sem essa de não vir ajudar a limpar a igreja, porque eu não gosto de mexer com água, e aí não estou fazendo em espírito e em verdade, não estou dando com alegria. Não é pelo serviço, tá? É pela obra. Sabe, se a gente tivesse que dar 10% do nosso tempo para Deus, contando só as horas úteis, ou seja, as horas que nós não estamos dormindo, nós teríamos que dedicar a Deus 11 horas por semana. Quanto tempo você está dedicando por semana? Quanto tempo você está lendo a Bíblia? Quanto tempo você está fazendo alguma coisa para a obra de Deus por semana? Será que chega perto da metade dessas 11 horas? Será que chega perto de 10% dessas 11 horas? Mas o cálculo seria esse, isso não é bíblico, eu estou falando aqui. Se nós tivéssemos que devolver 10% do nosso tempo útil, quanto tempo seria? 11 horas.
né? Nós não devemos servir a Deus para pagar pela salvação, porque, gente, nós entregamos nossa vida a Cristo, nós estamos salvos e ponto. Nem nenhuma criatura, nem potestade, nem nada nos separará do amor de Cristo. Paulo também escreveu isso, né? Então, a obra aqui não é para pagar pela nossa salvação, porque nós, aceitando Jesus Cristo, você está salvo, seus pecados estão perdoados. Você está pronto para se encontrar com o Pai, depois de viver, sei lá, 1 ano ou 100 anos, né? Tanto faz. Mas a obra, Deus permite que nós participemos da obra, então, para a honra e glória dele, para ajudar a espalhar essa palavra de salvação para as outras pessoas que não ouviram essa palavra, né? Para que Deus não permite, nós não somos salvos pelas nossas obras para que ninguém se glorie delas. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Né? Mas nós somos então chamados, convidados a trabalhar, nosso serviço é aceito para que nós espalhemos a palavra de Deus. Marcos capítulo 16, versículo 15. Né? As pessoas que não ouviram ainda. Então, é tempo de falar, gente, se você já aceitou a Cristo, como tem sido o seu tempo voltado para Deus? Quanto do seu tempo está sendo voltado para Deus? Será que a gente está perto do que seria o melhor possível? Se não, trabalhar. E se você não sabe ainda quem seguir, siga Jesus Cristo. Se você está em dúvida, ora, peça, fala, Senhor, eu não entendi bem o que aconteceu, não sei o que foi explicado, não entendi bem, ou eu não concordo. Então, Senhor, me mostra, é isso mesmo, como que é? Né? Desafie Deus nesse ponto. Nós não devemos tentar a Deus, a Bíblia fala isso, mas nesse ponto, Deus ele quer ser desafiado, Ele quer que nós cheguemos a Ele, falando, Senhor, me mostra, eu quero ver. Porque Deus ele quer mostrar para você se você quiser ver. Então, ore para Deus, pergunte, Senhor, como posso fazer para te servir melhor? Ou, Senhor, eu quero entender essa história da salvação, me ajuda. E o Deus vai agir na sua vida. Amém.